socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, em ti, meu Deus. És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém. Vamos cantar em pé agora o hino de número 448, Duas Vidas. Podemos nos colocar em pé. Senhor, unem-se no altar, duas vidas e dois nobres corações, pelo amor e afeição, possam caminhar sempre juntos na calma e nas aflições. Abençoa, Senhor, esta santa
em flor, mais um lar que se faz cheio de dulçor, sob a bênção de Deus, sua proteção. E sincero amor, bem firmado na fé e na oração. Abençoa, Senhor, esta santa união, derramando tua graça e o divino amor, neste lar haja paz, haja compreensão, a fragrância de um belo jardim em flor. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida que concedesse a cada um de nós. Muito obrigado por todas as bênçãos proporcionado a cada um de nós também até aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de agora estarmos aqui na tua igreja, na tua casa de oração, para participarmos de mais um culto dedicado às famílias adventistas. Abençoe a programação que se segue, bem como tudo que for aqui desenvolvido, e especialmente o pastor Fabiano que vai pregar, que vai falar, que ele seja um instrumento vindo do céu e que nos traga uma mensagem de conforto e refrigério para as nossas almas. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que nós temos falhado, nos ajude, nos dê força para vencermos as tentações e nos prepararmos para a volta de Jesus. Essas são bênçãos que nós pedimos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Já se passaram 2 anos, né, desde que eu era o pastor aqui dessa igreja, então fui substituído pelo pastor Jonas Pinho, e tenho ainda grandes e boas recordações do nosso tempo que passamos aqui. Tenho uma dívida de gratidão muito grande com a igreja da Vila Matilde, especialmente pelo cuidado com o meu filho, viu? O Aleph teve o coração cativado aí pela igreja da Vila Matilde, e ele está sempre aqui com vocês. Frequenta o Clube de Desbravadores, Águia Pioneira até hoje, está sempre com os jovens, com os adolescentes aqui. Eu fico muito feliz em saber que vocês, a igreja da Vila Matilde, investe bastante nessa área dos jovens, né? Daí ele fica dividido, porque lá na igreja do Belém tem uma classe jovem, uma classe de adolescentes muito fortes também. Ele fica um pouco dividido, mas eu percebo que o carinho dele mesmo fica aqui com a igreja da Vila Matilde. Meu agradecimento a vocês pelo cuidado com o meu adolescente lá. E eu imagino que, como um bom adolescente, de vez em quando ele deve dar trabalho para os líderes aí, mas depois a gente conversa sobre isso, né? Hoje é um domingo especial. Parabéns ao Ministério da Família. Eu creio que a Nilza está à frente ainda, faz parte forte aí da equipe, né? Carla, talvez com ela, eu não conheço mais quem são os componentes do Ministério da Família, mas desde anos atrás sempre havia esse culto de reconsagração do casamento. E isso é marcante na vida de um casal, porque a gente casa, tem depois um dia a dia, uma vida toda pela frente, e é bom de vez em quando parar, pensar e reconsagrar, restabelecer os votos, pensar mais uma vez o que é a vida de casado perante Deus. E eu gostaria de ver com vocês hoje, para meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus,
sobre 3 tipos de pessoas que o apóstolo Paulo descreveu. Só que foram em palavras meio curtas, meio rápidas. Ele estava falando aos Coríntios, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, e ali no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2 e comecinho do capítulo 3, ele descreve 3 tipos de pessoas. Mas se você faz uma leitura assim rápida e desapercebida, você não vai conseguir notar quem são essas pessoas. E é incrível que ele descreve de uma maneira tão simples e prática que você consegue se enquadrar num desses 3 grupos. E eu queria que você pensasse um pouquinho hoje que tipo de ser humano é você. Nessas palavras de Paulo, elas não são palavras finais, ele não está falando aqui de uma maneira com princípios da psicologia, da sociologia, nem tampouco da teologia. Ele descreveu, de uma maneira simples, 3 tipos de seres humanos. Vamos ler. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, versículo 14. Depois nós vamos ler o capítulo 3, os versículos 1 e 2. 3 tipos de pessoas descritas aqui no livro de 1 Coríntios pelo apóstolo Paulo. Capítulo 2, versículo 14 diz assim: Ora, o homem natural, eis a primeira definição, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro tipo de homem descrito, homem e mulher, primeiro tipo de ser humano, homem natural. E quando eu disser homem, sempre eu estou me referindo ao gênero, tanto homem quanto mulher. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. No versículo 15 do capítulo anterior, ele volta a falar sobre o homem espiritual. Quer ver? Capítulo 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 3 tipos de pessoas, sem profundas definições. Você tem que pensar, você tem que meditar um pouquinho na palavra dele para entender o que ele quer dizer. Primeiro tipo de homem, o homem natural. Segundo tipo de homem, o homem espiritual. Terceiro tipo de homem, o homem carnal. Qual a diferença nessas poucas palavras? Vamos entender aqui quem é o homem natural. O homem natural, segundo a teologia de Paulo, é aquele que não crê na Bíblia, não crê na oração. Esses 2 são fundamentos básicos da vida cristã. Não dá para uma pessoa se dizer cristã se ela não lê a Bíblia e não tem momentos de oração. Um cristão que não lê a Bíblia e não ora, ele está infringindo um mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento não se refere apenas a não falar o nome de Deus descuidadamente. Se refere também a você dizer que é cristão e não ser, tomar o nome de cristão em vão. O ser humano descrito aqui por Paulo, natural, ele não crê na Bíblia, ele não crê na oração, ele não crê piamente em Deus. Ele crê vagamente. Quanto à igreja, o ser humano natural não vai à igreja. Ele critica, ele desmoraliza a religião e os seus seguidores também. O homem natural sente prazer em dizer que ele é melhor pelo fato de não estar indo a uma igreja, que ele é melhor pelo fato de não ser um cristão,
E ele desmoraliza toda a liderança cristã. Ele se vale de exemplos falhos, e existem aos milhares, para pegar aqueles exemplos e justificar a sua conduta. E ele diz assim, está vendo porque eu não sou um cristão? Até o Gandhi disse, né? Não sou cristão para não ser o primeiro. Mas eu vejo arrogância nessas palavras. E não uma grande lição de vida. Quanto à família, o homem natural pensa que a família existe para lhe dar conforto. A família é onde ele tem poder, tudo ali é dele. E ele, às vezes, petulantemente diz assim, olha, aqui quem manda sou eu. Quem paga as contas aqui sou eu. Quem faz as coisas aqui sou eu. E ele tem prazer em dizer, minha, meu. Nosso quase não existe, seu raramente. Tudo parece ser dele, inclusive a família. É o homem natural. O homem natural não valoriza sentimentos. Ele gosta de sensações. E se alguém lhe proporciona sensações melhores do que aquelas que ele está sentindo com um grupo de amigos ou familiar, rapidamente ele abandona esse grupo e vai para outro. Ele se sente livre. Ele gosta de sensações. Não gosta de falar de sentimentos. Não gosta de discutir relacionamentos. Não. O homem natural gosta de sensações. Ciúmes, para um homem natural, é tão comum quanto sentir fome e sede. Porque ele não tem segurança de nada. Então ele se enciuma pelas coisas que ele diz ser dele. Vive fazendo ameaças. O homem natural vive de ameaças, impondo respeito não por quem ele é, mas por aquilo que ele deseja que os outros pensem que ele é. E ele vive fazendo ameaças. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Vou fazer isso. Esse é o homem natural. Nós não podemos nos qualificar como esse tipo de seres humanos. E eu diria que nenhum aqui hoje poderia ser chamado de homem natural. Porque o homem natural não aceita Deus, a religião, não constitui família. Se constitui, tem a família como uma posse sua. Não creio que há alguém aqui que possa ser qualificado como um homem ou uma mulher natural. Não. Creio que aqui estamos entre filhos de Deus. E esses filhos de Deus são descritos agora por um segundo grupo de pessoas, que está ali em 1 Coríntios 3:1. Homem espiritual. Quem é o homem espiritual? Homem ou mulher? Gênero, como eu disse no começo. O homem espiritual confia na Bíblia. E a Bíblia pauta a sua vida. Ele estuda a Bíblia, ela estuda a Bíblia não apenas para obter conhecimento, mas para tomar decisões. Antes de tomar qualquer decisão com relação à sua família, ele procura saber qual é a vontade de Deus. Se é um jovem espiritual, ele prepara a sua família para o futuro, pensando no que a Bíblia lhe orienta. Se é casado, ele orienta o seu relacionamento matrimonial, pensando em como a Bíblia o orienta. Se tem filhos, educa os filhos segundo as orientações da Bíblia. O homem espiritual é um homem de oração. Mesmo que falhe em algumas vezes, é um homem que busca orar, que consagra sua vida a Deus a cada manhã. Tem um culto familiar ou tem um culto pessoal, onde ele dedica a sua vida e a vida dos seus familiares a Deus. Ele se lembra, quem sabe, daquela velha frase de Ellen White que diz assim: um homem sem oração não está protegido nem por 10 minutos. E isso dá uma latejada na cabeça do homem espiritual ou da mulher espiritual. É necessária a oração, é preciso. O homem espiritual pauta a sua vida na Bíblia e na oração. Ele não se preocupa muito com as opiniões modernas ou pós-modernas da sociedade. A preocupação dele é a Bíblia. Se a Bíblia está na contramão, é na contramão que ele vai. Se a Bíblia diz o contrário da maioria, é contra a maioria que ele vai, e às vezes ele paga preços caros por isso. A igreja, para o homem espiritual, é um local de refrigério para a alma.
É um dos centros de treinamentos de Deus. O homem espiritual vê a igreja não como um local onde ele tem que ir para obter a salvação, mas porque ele obteve a salvação, ele vai à igreja para adorar a Deus. O homem espiritual vê na família um grande dom de Deus. Amar o seu cônjuge é um processo de crescimento emocional. O homem está casado, a mulher está casada, e quando são espirituais, um para trabalhar, para participar da salvação do outro, e não para o seu próprio prazer. O homem espiritual não pensa assim, eu preciso achar alguém para me fazer feliz. Ele pensa assim, como que eu posso fazê-la feliz? Como posso fazê-lo feliz? O homem espiritual, segundo o pensamento, a teologia de Paulo, é aquele que se preocupa com a salvação dos seus filhos. Amor, para o homem espiritual, é um dom de Deus. Todos os prazeres que estão cercando o amor servem para a compreensão do Criador e não para as sensações físicas e pessoais. Todos os prazeres que estão relacionados com o amor servem para a compreensão do Criador e não para satisfazer sensações ou prazeres carnais. O homem espiritual, ele busca a Deus todos os dias, com o intuito de melhor compreendê-lo para cumprir a sua missão. Dois tipos de pessoas nós já vimos aqui. Homens naturais, homens espirituais. E agora eu queria que você pensasse, o assunto aqui é família. Qual é o grupo de pessoas que tem a probabilidade de ser mais felizes, ou ser mais feliz? Homens ou mulheres naturais ou espirituais? Claro que para nós que estamos aqui não podemos dizer o contrário. Se você me disser natural, você está no lugar errado, porque nós estamos aqui para entender a espiritualidade do ser humano. E eu quero ser uma pessoa espiritual, um homem espiritual. Eu espero que você, no seu casamento, seja uma mulher espiritual, um homem espiritual. Alguém que não pense apenas no outro como um ser humano, mas sim como um filho de Deus, candidato ao céu. E se às vezes é preciso engolir alguma situação a seco, e se às vezes é preciso se subjugar para perdoar, é porque você está no processo de cura e salvação, santificação. Pessoas espirituais. Aqui é fácil de fazer a diferença. Homens naturais e espirituais. Mas há um terceiro grupo. E o problema é o seguinte: nesse terceiro grupo estão a maioria dos cristãos. E não era para a gente estar ali. É o homem carnal. Não é natural, não é contra Deus. Não é espiritual, não está chegado a Deus. Mas é um homem carnal, uma mulher carnal. Olha como é a definição da vida segundo a teologia de Paulo. Confia na Bíblia, mas não lê. Gosta de ouvir da Bíblia, mas ela não pauta a sua vida. Acredita na oração, mas não ora. Não experimenta as bênçãos da oração. Esse é aquele ser humano que Paulo disse, olha, eu queria falar coisas para vocês, mas não posso, porque você não está pronto. É o ser humano carnal. Ele conhece a espiritualidade, conhece o homem natural, optou pela espiritualidade, só que ele não avança. A igreja, para o homem carnal, é um lugar de encontro social. É ótimo ir à igreja, mas é para encontros sociais. A família é muito boa. O homem carnal, ele constitui família, só que ele continua vivendo individualmente no lar. Ele separa as coisas. Ele não vive para a família, mas quer que a família viva em função dele. É aquele tipo de pessoa que é uma coisa entre os amigos e outra em casa. Tem muitos amigos fora e poucos amigos dentro. É o cristão carnal. Não vive para amar. Ele deseja ser amado. É um na igreja, outro no lar. Outro com os amigos e outro no trabalho. Esse ser humano
chamado por Paulo de homem carnal, é quem mais enfrenta problemas na família. É quem mais enfrenta problemas em casa. É quem mais enfrenta problemas no trabalho. É quem mais enfrenta problemas no relacionamento conjugal. O homem espiritual, ele consegue entender as coisas de uma maneira bem mais simples e clara. Deus está no comando. O homem natural, ele diz assim, Deus não existe. O homem carnal, ele diz, Deus existe, mas quem comanda a minha vida sou eu. E aí começa o sofrimento. Começa o sofrimento. Mas, infelizmente, você consegue detectar, assim como eu, que o nosso grande problema é que a maior parte de nós cristãos estamos aqui, ó. Estamos descritos aqui como esses seres humanos, aqui, homens carnais, pessoas que precisam avançar. E porque nós precisamos avançar, é que nós estamos aqui. Porque nem tudo está perdido para o homem carnal. Basta crescer. Paulo falou, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas não posso. Primeiro vocês têm que crescer. E essa iniciativa do Ministério da Família, dessa igreja, ela tem o objetivo de nos fazer crescer. Não importa em que fase do seu casamento você esteja, no começo, há 5, há 10, há 20 ou 50 ou mais anos, há espaço e há necessidade para crescer. Porque a salvação é um processo de crescimento. E precisamos trabalhar um pela salvação do outro. Para encerrarmos, eu queria encontrar aqui, em palavras do livro Lar Adventista, alguns conselhos para os homens e para as mulheres que queiram ser espirituais. Conselhos simples. Livro Lar Adventista diz assim: do homem, Deus fez a mulher. E esse é um conselho para a mulher. Para que ela seja, crescimento, hein? Para se tornar uma mulher espiritual, companheira, ajudadora, uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. Olha que bonitas as palavras do livro do Lar Adventista, inspiradas por Deus. A mulher deve ser companheira, ajudadora, uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, para ela, um forte ajudador. Todos os que se casam com santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa para, olha a característica, abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe um complemento. É por isso que a gente sempre encontra, né, homens que dizem assim, o que seria de mim sem ela? Porque a mulher tem essa função, olha, abrandar e aperfeiçoar o caráter do marido. Olha o que mais o livro diz. Falando agora sobre o papel de mãe, de auxiliadora das crianças. O rei, em seu trono, não tem função mais elevada do que uma mãe. Bonito, né? O rei não tem uma função mais elevada do que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos. Um anjo não desejaria uma missão mais importante. Que coisa, hein? Se um anjo pudesse escolher o que fazer aqui na terra, ele não iria ser presidente do Brasil, nem dos Estados Unidos, e nem rei de alguma monarquia, mas sim encarnar o papel de uma mãe. Compreenda ela, mulheres, para serem espirituais. Compreenda ela a dignidade da sua obra e tome toda a armadura de Deus,
para que possa resistir à tentação de conformar-se com os padrões humanos. Sua obra é para o tempo e para a eternidade. A obra de uma mulher espiritual é uma obra de salvação. Deve orar todos os dias para não se conformar com os padrões desse mundo, mas sim para preparar os filhos para o tempo e a eternidade. E para os homens espirituais, o cabeça da família deve imitar em tudo a Cristo. Todos os membros da família se centralizam no Pai. Ele é legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes. Olha as virtudes que devem ser desenvolvidas por um homem espiritual: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é o sacerdote da família e deve apresentar a cada dia o sacrifício da manhã e da tarde a Deus. Pela manhã e pela tarde, pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos seus filhos e de sua esposa e de sua família perante Deus. Esse é um homem espiritual. Ao invés de pensar somente em si, encarnar o papel de um sacerdote e apresentar a Deus o sacrifício de manhã e à tarde. No santuário judaico, isso acontecia às 9 da manhã e às 3 da tarde. Cristo morreu no sacrifício da tarde, foi levado na cruz no sacrifício da manhã. Por isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de manhã, o sacrifício da tarde. Nós, pais, devemos ser o sacerdote da família. Essa deve ser nossa maior missão. Homens espirituais devem viver segundo princípios espirituais. No lar, diz o mesmo livro, vivei os ensinos da palavra de Deus. Pais, deveis estudar a Bíblia para ensinar aos vossos filhos. Então, havereis de vivê-los também na igreja, e os levareis convosco para o trabalho. Ou seja, é em casa que nós nos tornamos homens e mulheres espirituais. Para assim sermos pessoas espirituais na igreja, e no trabalho, e na vida. 3 tipos de pessoas que Deus inspirou Paulo a descrever. Pessoas naturais. Não acredito em Deus. Não acredito na igreja, desdenho da igreja. Não podem ser chamados nem mesmo de filhos de Deus. São filhos deste mundo, como descreve a Bíblia. Não sentem amor e apreço pela família, desmoralizam a família. Cristãos espirituais confiam na Bíblia, na oração, pautam a vida pelos seus ensinamentos. A igreja é um lugar onde se encontram para adorar a Deus. A família é um presente de Deus, um centro de treinamento para a salvação. O amor é um dom de Deus. Buscam a Deus todos os dias. E os seres humanos carnais, homens carnais, são aqueles que precisam crescer. São aqueles que confiam na Bíblia, mas não leem. São aqueles que sabem que existe a oração, mas não oram. São aqueles que acham que a igreja é um encontro social. A família é um lugar onde vive-se individualmente, é cada um por si. Você é responsável e acabou. Cada um cuida do seu nariz. Não vive para amar, vive para ser amado. É um na igreja, outro no lar, outro no trabalho, outro com os amigos. Que tipo de ser humano é você? Essa é a pergunta ruim. Agora vem a pergunta boa. Que tipo de ser humano você quer ser? Que tal se hoje nós consagrássemos a nossa família
principalmente aqueles que estão reconsagrando aqui o seu lar, para que seja uma família de seres humanos, de homens e mulheres espirituais. Cristãos verdadeiros, autênticos, que pautam a vida pela Bíblia, pela oração, pela fé, confiam na igreja como sendo um centro de treinamento para o céu e fazem do seu lar um pequeno centro também de treinamento, mas uma pequena igreja, onde ali é apresentado todos os dias o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, a oração. Ao entrar no lar, que sentamos vontade de fazer uma oração, e ao sair, que possamos pedir proteção, porque estamos deixando ali o nosso cantinho, nosso lugarzinho de segurança. Que Deus nos abençoe para que possamos ser famílias espirituais. Último texto do livro Lar Adventista. Diz assim: pais e mães não controlam o próprio espírito, portanto não estão em condições de governar a outros. Restringir e advertir vossos filhos não é tudo que se requer. Tendes que aprender a praticar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com o vosso Deus. Esse é o nosso maior legado. Que Deus abençoe você, casal, que está comemorando o aniversário de casamento desse trimestre ou semestre, eu não sei, para que vocês possam hoje tornar-se um casal, uma família espiritual. Sair daqui com esse desejo de ser cristãos mais autênticos do que já são, mais verdadeiros, porque breve Jesus vai voltar. E Ele vem buscar aqueles que estão se preparando. E Ele com certeza sentirá alegria e prazer em poder levar a nossa família para o céu. Nilza? A Nilza vai convidar agora os casais para essa reconsagração dos votos matrimoniais. Obrigado, pastor Fabiano. Muito obrigado mesmo. Bela mensagem. Antes de convidarmos os casais, eu quero convidar aqui uma pessoa que vai cantar para nós, que vai fazer uma parte musical para que vocês possam também se deliciar. É a Monique. Deus do universo, tenha sempre nos lábios uma canção de gratidão pelo que fez e fará. A Deus toda honra e glória, pede a Ele que esteja contigo por cada ato e palavra, testemunham de ti e mostram ao mundo a quem tu serves. Pede palavras amáveis que quebrem barreiras, palavras suaves que não inflamem o ódio, que tragam alívio ao coração, palavras que fechem feridas, palavras que deem alegria, palavras sábias ditas na hora certa, que semeiem a paz e falem da única esperança, Jesus.
Obrigado, Monique. Bom, agora nós vamos chamar aqui os casais que fizeram aniversário de casamento nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto. E à medida que vamos chamar, então, vocês poderiam, por favor, vir à frente para fazermos, então, os votos matrimoniais. Tudo bem? Bem, alguns casais não vieram, nós sabemos. Mas eu vou ler os nomes mesmo assim, porque assim como eles tiveram algum motivo por não estarem aqui, vamos orar por eles também. Marcos Antônio Lourenço e a Irene Alves Lourenço. Estão aí? Não, né? Juliano Machado Tinoco e a Aline Cabral Tinoco também não vieram. Mas vamos orar por eles também. A Juliana e o Adriano Costa Bertoni, eles estão no Canadá, né? Então, nós vamos orar por eles também, mas eles são membros da Vila Matilde. Aí no mês de maio nós temos o pastor Moisés Lavras e a irmã Ruth Lavras. Eles casaram-se, olha só, em 31/5/1951. Quantos anos? 61, 71, 81, 91, 2001, 50, 62 anos. 3. Bem, vamos orar por eles também. José Carlos de Assis e Aquelita de Assis estão aqui, por favor. Olha, eles se casaram em 2/5/1982, é isso? Parabéns, casal. Isso, por favor. Nós temos também o senhor José Maria Ribeira e a irmã Eliette. Eles também não vieram, estão presentes? Não, mas vamos orar por eles também. A Vilma Botassin e o Luiz Botassin estão presentes? Também não vieram. Rogério Carnaíba e a Luciana, também não. A Nalva Navarro e o Antônio Navarro, esses estão presentes. Eles se casaram em 13/5/1996. Parabéns. Agora do mês de junho nós temos a irmã Bernadette Caparica Batista e o irmão Enoque Batista estão presentes. Eles se casaram no dia 12/6/1977. É isso, Bernadette? Parabéns ao casal. O Enoque Rocha e a Edna Rocha não estão presentes também, né? Mas vamos orar por eles. Márcio Ferreira e a Denise Silva Ferreira, esses estão presentes. 23/6/1991. Parabéns aos casais. Ao casal Roberto Francisco de Oliveira Júnior e a Vanessa Tessarinho Oliveira também não vieram, mas vamos orar por eles. Wilson Francisco e a Tânia Ribeiro Francisco estão presentes. Eles se casaram em 12/6/1982. Temos também o casal Ivonete e Valdir Donizete Geneve, mas eles também não vieram, não é isso? Não. Temos um outro casal, a Safira e o Alexandro Nunes Nazário. É o nosso primeiro diácono.
Aê! Eles se casaram em 18/6/1998. Parabéns ao casal também. Nós temos uma irmã em especial, é a irmã Edith Diniz Rocha e o irmão Francisco Rocha. Por favor. Eles se casaram em 30/6/1979. Parabéns ao casal, viu? Nós temos um outro casal também, pastor Fabiano, que olha só. É a primeira vez que eles estão vindo à igreja, é isso, irmã? É a primeira vez que eles estão vindo aqui à igreja. E ficaram sabendo aqui do nosso culto. E tiveram desejo de estar aqui conosco. Então eu vou chamá-los também. É a Roberta Diniz e o Wendel Rezende. Eles se casaram em 20/6/2009. Eles são filhos da irmã Edith, é isso? Por favor. Obrigado por terem vindo e parabéns ao casal também. Temos mais alguns casais que também vamos orar. É o Carlos Alberto Silva e a Edna Pereira. A Edna está, né? O Carlos Alberto não veio. Mas Edna, vem cá receber então a lembrancinha do Lar e Família. E os nossos parabéns também, viu? E as bênçãos que o pastor também vai dar para vocês, com certeza. Temos também o Eliezer Mascarenhas e a Ellen Janete Mascarenhas, não vieram. O Paulo Roberto Moreira e a Márcia Moreira também não vieram. A Dionete Custódio e o senhor Nubas também não vieram. Marilina e o Gilberto também não vieram. A Durvalina Rangel e o Nelson Herculano também não vieram. O Ricardo de Oliveira e Silva e a Débora Silva estão aí? Por favor. Eles se casaram em 16/7/1995. O Ricardo está lá no som, né, Ricardo? Mas ele vai descer. Com fé ele desce. Temos mais um casal. É a Camila Tinoco e o Tiago Lacerda Tinoco. Mas eles também não vieram. Tem mais um outro casal que também vamos orar. É o Rodrigo Caparica Batista e a Kênia. Também não vieram, mas vamos orar por eles. Aí está o Ricardo e a Débora. Parabéns, viu, Ricardo e Débora? Agora, no mês de agosto, nós também temos a Selma Chagas dos Santos e o Gilmar, o nosso ancião dos Santos. Eles casaram dia 31/8, ainda vai fazer, né? Dia 31/8/2001. Parabéns, Gilmar. Agora, eu gostaria, não sei se é possível, vocês ficarem aqui na parte dos degraus da igreja, para que o pastor então possa fazer as bênçãos para vocês daqui. Pode ser? Coloquem-se assim, distribuam-se, por favor. Vocês provavelmente vão ter que olhar um para o outro, mas olhando para cá. Isso. Eu quero perguntar se tem mais algum casal que está aqui presente e gostaria de participar conosco também. E eu não falei o nome. Tem mais alguém? Mais algum casal que quer participar? Que fez aniversário nesse período de abril, maio, junho e julho? Mais alguém? Então, acho que temos todos, pastor.
Bem, essa é uma festa para vocês e com certeza os anjos de Deus estão aqui. Porque a alegria do céu é muito grande quando pode presenciar uma família, um casal que vem à igreja perante o altar para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de vocês. Quando nos casamos em uma igreja, há sempre um voto matrimonial. E eu não vou refazer aquele voto, mas nós vamos aqui agora, numa linguagem apropriada para o dia de hoje, do tempo já passado, renovar aquele voto matrimonial. Então, do jeitinho que vocês estão aí, ó, pega na mão do outro, olha nos olhos um do outro. Tem casal que tem dificuldade de olhar nos olhos do outro, né? Olha nos olhos. E primeiro o esposo, depois a esposa. A frase é a mesma, então a mulher já vai decorando, hein? Então vamos lá. Homens falando agora. Olha nos olhos dela, hein? E diz assim: eu, diga seu nome para ela, tenho você como minha única e amada esposa. Prometo diante de Deus e dessas testemunhas que sempre irei te amar, honrar, proteger, seja na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. E tendo renunciado a todas as outras, conservar-me-ei somente para você, enquanto eu viver. Para vocês, mulheres. Eu, diga seu nome, tenho você como meu único e amado esposo. Prometo diante de Deus e dessas testemunhas que sempre irei te amar, honrar e proteger, seja na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. E tendo renunciado a todos os outros, conservar-me-ei somente para você, enquanto eu viver. Quero orar por vocês agora. Vamos orar? Vamos orar, depois vem o beijo. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui comemorando o aniversário de casamento desses casais maravilhosos que estão aqui à frente. Com certeza, cada um deles já passou por momentos alegres e tristes. Já passou por momentos difíceis e momentos de muita prosperidade. Com certeza já venceram muitas tentações e por isso estão aqui. E por isso nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos pedir que aqui estejam homens e mulheres espirituais, que deem valor à palavra de Deus, que pautem a sua vida segundo os princípios da palavra de Deus, o amor a Deus e ao próximo, o respeito a toda a sociedade, que sejam homens e mulheres que orem um pelo outro, aqueles que têm filhos, que possam orar todos os dias, clamando pela salvação de seus filhos. Que a família, que o lar desses casais que estão aqui, seja, Senhor, blindado pelo teu poder. Que os teus anjos se acampem ao redor da casa de cada um deles e lhes dê a bênção e a paz. Que a família deles seja algo de muito e muito precioso a cada dia. Que mesmo que estejam distantes,
nos afazeres do dia a dia, no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra ocupação, mesmo distantes, que eles se amem e se respeitem. E que os votos que foram aqui tomados, que nenhum outro ser humano, homem ou mulher, tenha o poder de anular, de estragar ou de desfazer. O que Deus uniu, que homem ou mulher alguma venha separar. Senhor, dá a eles um amor um pelo outro mais forte do que qualquer coisa. Que sejam fiéis um ao outro, com integridade e com força. Que prefiram a morte do que a traição. E que sintam a cada dia o desejo pela salvação um do outro. Nosso maior pedido, Senhor, quando Jesus Cristo voltar, que cada um deles que aqui estão, possam, juntamente com os filhos, aqueles que os têm, olharem para o Senhor Jesus e dizer: eis-me aqui, eis aqui minha esposa, eis aqui meu esposo, e os filhos que o Senhor me deu. Dá-nos, Senhor, essa bênção. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Se há algum casamento aqui que precisa ser restaurado, que nesse momento a bênção do amor, do carinho, da misericórdia seja derramada. Se alguém precisa ser perdoado, mesmo não sendo digno ou digna, que o Senhor agora toque o coração do ofendido e dá a ele, dá a ela a sensação de perdão e de leveza que advém dos altos céus. Restaura, Senhor, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança a cada dia. E que a bênção que nós estamos pedindo para todos esses que aqui estão, sejam também estendidas e derramadas para toda a nossa congregação. Aqueles que aqui não estão, mas tiveram os nomes lidos. Aqueles que aqui não estão, mas têm seus representantes na congregação. E aqueles que aqui não estão, estão em algum lugar desse planeta. Que o Senhor, por favor, tenha compaixão de nós que somos teus filhos. Fica conosco, nos abençoa, dá-nos muito amor e uma família forte e espiritual. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vocês... Agora pode beijar a noiva, né? A esposa, né? Nós queremos agradecer aqui a presença de todos, também aos internautas que estão nos assistindo, e são muitos. Dezenas deles aqui de São Paulo, alguns em Itapevi, há representantes também desses nossos internautas em Eunápolis, Itaituba, João Pessoa, São Bernardo do Campo, Reino Unido, Andira, Barra Bonita, Santa Bárbara do Oeste. Nosso abraço a você, que Deus possa abençoar você e sua família, que essa oração com certeza também foi estendida a você, amigo internauta. Que Deus abençoe a todos. Para terminarmos, então, vamos cantar o hino Tudo Entregarei, 295 do nosso inário.
alto mar, submisso sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo Nosso Pai, derrama as tuas bênçãos sobre nós, leva-nos para o nosso lar, para a nossa casa, em paz, segurança, na companhia dos teus anjos, e que os teus anjos se acampem realmente, como nós já oramos aqui nessa noite, se acampem ao redor da nossa casa, e que nosso lar seja um lugar de refrigério, um centro de treinamento para pessoas espirituais. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.